Oi, pessoal! Na monitoria de hoje a gente vai falar sobre a formação dos corpos cetônicos. Então, para começar, vamos pensar quando que eu tenho a formação desses corpos cetônicos. Eu preciso estar em um jejum prolongado. Por quê? Porque quando eu estou num jejum prolongado, eu tenho a secreção de glucagon. E esse glucagon, ele vai fazer com que dois processos ocorram. E esses dois processos são muito importantes para a formação dos corpos cetônicos. Quem são eles? Então, é a gliconeogênese e a beta-oxidação. Vamos pensar primeiro em cada um deles separados, e daí depois a gente junta os dois processos. Então, assim, por que está acontecendo a gliconeogênese no meu corpo? Porque eu tenho tecidos que eles só utilizam glicose. Então, mesmo que eu esteja em um jejum prolongado, que eu esteja muito tempo sem consumir carboidrato, eu ainda tenho que, de algum jeito, arranjar glicose para esses tecidos. Então, essa glicose ela pode vir, por exemplo, do glicogênio e ela pode vir da gliconeogênese. Então, essa minha gliconeogênese vai ocorrer consumindo o oxalacetato, que estava lá no ciclo de Krebs, para gerar glicose para esses tecidos. O cérebro é um órgão que preferencialmente vai usar glicose. Então, sempre que eu tiver glicose disponível, o cérebro vai utilizar essa glicose. Tudo bem? O outro processo. Então, a beta-oxidação, por que ela vai estar ocorrendo? Porque nos outros tecidos, os que não necessariamente utilizam glicose, que podem utilizar outra fonte energética, eu vou utilizar um ácido graxo, porque ele é muito mais vantajoso para mim. Eu já estou em um jejum prolongado, então eu tenho que reservar a minha glicose o máximo que eu puder. Então, os outros tecidos que conseguem utilizar outra fonte energética, eles vão utilizar o ácido graxo. Tudo bem? Então, essa é a minha beta-oxidação. Ela vai ocorrer gerando acetil-CoA, e esse acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs para gerar energia. E até aí está tudo ocorrendo normal. Agora vamos juntar esses dois processos. Então, eu tenho a gliconeogênese e a beta-oxidação ocorrendo ao mesmo tempo intensamente. O que vai acontecer? A minha gliconeogênese está consumindo oxalacetato. O que acontece quando eu consumo muito oxalacetato? O meu ciclo de Krebs ele vai começar a ficar mais lento, porque eu não tenho oxalacetato suficiente para manter ele funcionando normalmente. E a minha beta-oxidação está produzindo acetil-CoA, que deveria entrar no ciclo de Krebs para gerar ATP. Só que o meu ciclo de Krebs está lentificado por causa do consumo de oxalacetato. Então, esse acetil-CoA ele vai acabar sobrando aqui e vai ser desviado para a formação de corpos cetônicos. Vamos dar uma olhada mais de perto, então, nas reações para a formação desses corpos cetônicos. Então, para começar, eu tenho a junção de 2-acetil-CoA. Essa junção vai formar o meu acetoacetil-CoA pela ação da enzima tiolase. Esse acetoacetil-CoA vai sofrer ação da HMG-CoA sintase, formando HMG-CoA. Na próxima reação, eu tenho a liberação de um acetil-CoA pela ação da enzima HMG-CoA liase e a formação do acetoacetato. O que acontece a partir daqui? Eu posso ter a formação de acetona e posso ter a formação do beta-hidroxibutirato. Quando eu tenho a formação de acetona, essa minha acetona ela vai ser perdida, né, na forma de vapor. Então, quando eu falo que uma pessoa ela tem um hálito cetônico, eu estou falando dessa acetona aqui sendo liberada. Quando eu tenho o meu beta-hidroxibutirato sendo produzido, eu vou pegar esse beta-hidroxibutirato, ele vai sair do meu fígado, porque a gente tem que lembrar que tudo isso aqui está acontecendo dentro do fígado. Ele vai sair do fígado e vai ser enviado para algum tecido que precise de energia. Então, por exemplo, o músculo. Aí esse meu beta-hidroxibutirato vai chegar lá no músculo e vai sofrer todas as reações inversas até chegar no meu acetil-CoA. E o acetil-CoA dentro do músculo pode sofrer normalmente a beta-oxidação e gerar energia. Tudo bem? Voltando aqui para o nosso esqueminha da formação dos corpos cetônicos, mais uma coisinha para a gente raciocinar aqui. Eu falei lá no começo que o cérebro é um órgão que preferencialmente utiliza a glicose. Mas o que acontece? Quando eu tenho a formação dos corpos cetônicos, o meu cérebro, primeiramente, ele vai se relutar a usar, ele vai querer utilizar a glicose.
Mas depois de um tempo, é como se ele percebesse que se ele continuasse usando essa glicose, não ia dar muito boa para o corpo. Então, o que que acontece? Ele vai começar a utilizar esses corpos cetônicos. Mas existem consequências. Então, no começo, o que que vai ter? Vai ter tontura, vai ter visão turva, vai ter fraqueza, porque o cérebro não está acostumado a utilizar corpos cetônicos para gerar ATP. Mas ele vai se acostumar e vai ter que utilizar, tá? E aí, o que que acontece? Se o meu cérebro está utilizando corpos cetônicos, ou seja, ele deixou de utilizar essa glicose aqui, ou seja, eu deixei de consumir o oxalacetato do ciclo de Krebs. O que que acontece? O meu ciclo de Krebs ele vai voltar a ocorrer normalmente, e esse meu acetil-CoA que estava aqui sendo produzido pela beta-oxidação, ele vai conseguir entrar no ciclo de Krebs e vai deixar de ser desviado para a produção de corpos cetônicos. Então, esse processo ele vai se equilibrando. Quando que eu tenho o desequilíbrio desse processo? Nas pessoas que têm o diabetes tipo 1, eu não tenho GLUT4 sendo expresso. Por quê? Porque o GLUT4 ele precisa da insulina. E as pessoas que têm diabetes tipo 1, elas não têm a produção dessa insulina. Então, sem o GLUT4, todos esses tecidos que precisam desse receptor para enviar glicose para dentro da célula, eles vão estar agindo como se eu tivesse em um jejum prolongado, sem receber glicose. Então, qual é o hormônio que vai ser secretado? O glucagon. Então, todo esse processo aqui vai estar acontecendo mesmo que tenha a glicose no sangue. Mesmo que a pessoa esteja em um estado hiperglicêmico, eu vou ter todo esse processo ocorrendo. Tudo bem? Só que o que que acontece? O cérebro, ele não utiliza o receptor GLUT4. Vocês lembram qual que é o receptor do cérebro? É o GLUT3. O que que isso significa? Que o cérebro vai estar consumindo a minha glicose normalmente. E se o cérebro está consumindo a glicose normalmente, ele não vai consumir os corpos cetônicos. Então, eu tenho uma sobra muito grande de corpos cetônicos. E isso vai causar a cetoacidose diabética. Tudo bem? Então, assim, pessoal, o que vocês precisam saber, basicamente, sobre a formação de corpos cetônicos é isso. Eu espero que essa aula tenha ajudado. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para me chamar, tudo bem?